Glória a Deus. Mateus 3,13 diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Fique aí com a sua Bíblia aberta no texto. Semana passada nós falamos do versículo 11 e 12 de Mateus 3, está aí nessa mesma página que nós lemos, na página 5 do Novo Testamento. E nós pontuamos aqui entre a diferença do batismo na água, a diferença do batismo no Espírito e a diferença em batismo, em ser batizado com fogo. Nós incentivamos no final do culto da semana passada a todos vocês buscarem o batismo com o Espírito Santo, que nada mais é que um revestimento de poder, para que nós possamos enfrentar as batalhas espirituais que todos os dias nos perseguem. Falávamos aqui antes do culto sobre essas batalhas espirituais que são constantes, e só uma pessoa cheia do Espírito Santo, mediante a graça do Senhor, pode permanecer firme em meio às tempestades, lutas e guerras espirituais que nós passamos. Nós falamos do papel do profeta João Batista de preparar o caminho para Jesus. E falamos que da mesma forma que João Batista, ele preparou o caminho para Jesus, para que Jesus entrasse em cena, a igreja hoje também está aqui preparando o caminho para que Jesus volte, aleluias, aqui na terra para buscar a sua igreja. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, e nós, como igreja, estamos aqui preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, como você preferir. Nós falamos sobre a humildade de João Batista, que disse o seguinte, que Jesus era tão mais superior do que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias de seus pés, que era a função de um menor escravo daquela época. E nós fizemos um paralelo, quase que não saiu, né? É a palavra. Entre muitos líderes hoje que querem ter status, querem ter fama, querem ter reconhecimento aqui da terra. E agora nós chegamos aqui no versículo 13, você que está com a sua Bíblia aberta aí, e nós lemos no versículo 13, o seguinte: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas antes de nós entrarmos aqui neste versículo lido, é muito importante nós entendermos o contexto da época. Porque hoje nós estamos há quase 2000 anos de quando isso aqui foi escrito, num país distante, numa cultura distante, e é muito importante nós entendermos o contexto da época. Segundo o comentário bíblico do Novo Testamento de Barclay, o povo judeu não praticava o batismo como forma de arrependimento. Por que eles não praticavam o batismo, Fabrício? Porque eles pensavam o seguinte: não, nós somos judeus, nós somos descendência de Abraão, então não preciso batizar, não preciso de arrepender, eu não preciso mudar de mente, eu já sou santo, eu já sou bom, eu já sou uma pessoa que não precisa disso. Você já viu quando você vai pregar para alguém e a pessoa fala assim: eu nunca matei, nunca roubei. Tipo assim, a pessoa quase fala assim: não, eu mereço ir para o céu.
É mais ou menos isso. E a história vai dizer que os historiadores, que eles só batizavam os prosélitos. O que era um prosélito? Era alguém que se convertia de outra religião para o judaísmo. Aí eles batizavam. Porém, quando João Batista começa a pregar às margens do Jordão, ali naquele deserto, cheio da presença do Espírito Santo, aos poucos os judeus começaram a se arrepender. Porque não tem coração duro que resista por muito tempo à ação do Espírito Santo mediante a palavra de Deus. E João começou a pregar arrependimento, e começou a pregar, e os judeus começaram a entender que eles também precisavam se arrepender, que eles também precisavam mudar de mente, que não era através de Abraão que eles iam ser salvos, mas através de Cristo, que até o momento não tinha aparecido em cena, só tinha profecia sobre ele. E ali, à medida que aquele pessoal começou a se arrepender, à medida que eles começaram a entender que eles também eram pecador, à medida que eles começaram a entender que eles também precisavam mudar de vida, Jesus entra em cena. Aleluias! E isso, meus irmãos, foi um marco na história dos judeus. Porque Jesus, ele só vai salvar aquela pessoa que entende que precisa de um Salvador. Apocalipse 3:20, a Bíblia vai dizer o seguinte, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E é tão interessante, Danilo, que no mesmo livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer a respeito de Jesus, que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha, Jefferson, e ninguém abre. Ou seja, se Deus quisesse, ele obrigaria todo mundo a servir ele. Mas ele quer que nós ouçamos a sua voz, abrimos a porta do nosso coração, para que ele entre e tenha comunhão conosco. A palavra mesa, a palavra cear ali no contexto do judeu, é algo muito forte. Simboliza um relacionamento muito íntimo. Então, o pessoal ali, os judeus, eles começaram a entender que eles necessitavam de um Salvador. Eles começaram a reconhecer que eles precisavam de alguém para salvar eles. E que esse alguém estava por aparecer na história. Então, quando estava tudo preparado, acontece o que aconteceu aqui na parte A do versículo 13. Veja na sua Bíblia. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Jesus vai entrar em cena quando o meu e o seu coração estiver preparado para ele. Jesus, ele vai entrar em cena quando o meu e o seu coração estiver arrependido, voltado para o Senhor. Existe um versículo na Bíblia que diz o seguinte, que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Essa palavra contrito e quebrantado são sinônimos para dizer que a pessoa está triste, que a pessoa está magoada. E aqui tem muitos papais, mamães aqui, eu acredito que quase todos aqui são pais e mães. Você sabe, você fala alguma coisa, seu filho te pede alguma coisa, fala não. Pede, você fala não. Mas na hora que ele vai pro cantinho e começa a chorar ali, aí, né, tia Lazinha, o coraçãozinho do papai e da mamãe esmolece. E Deus é do mesmo jeito. Por isso uma pessoa entra num culto como esse e às vezes sai da mesma forma, e o outro que chega triste e rasga o seu coração para Deus, ele volta para casa todo regozijando a sua presença. E foi o que aconteceu quando aqueles judeus começaram a se converter, começaram a se arrepender. Jesus entrou em cena. E a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Só existe duas opções para quem ouve a palavra de Deus.
Só existe duas opções para nós aqui que estamos ouvindo a palavra de Deus. Ou nós aceitamos essa palavra, ou nós rejeitamos essa palavra. Ou nós nos aproximamos de Deus pela fé nessa palavra, ou nós nos afastamos de Deus pela nossa incredulidade. Ou nós cremos nessa palavra e essa palavra vai se tornar viva em nossa vida como cartas vivas, ou nós duvidamos dessa palavra e fazemos assim como se Jesus fosse mentiroso. Quando alguém ouve a palavra e crê, isso gera arrependimento. Nós já falamos que arrependimento é mudança de mente, o que vai fazer uma mudança de vida. Aleluias. E ali, Jesus entra em cena no versículo 13, quando nós lemos. E é interessante que Jesus já tinha 30 anos de idade quando isso aqui aconteceu. Jesus ficou 30 anos esperando, mas ele entrou em cena quando o povo se arrependeu e mudou de mente. Meus irmãos, Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para minha tia Cida, Deus tem bênção para minha mãe, tem bênção para o Danilo, tem bênção para todos nós. Mas muitas vezes Deus está esperando uma atitude correta da minha parte, uma atitude correta da parte do Silvano, uma atitude correta da parte do Maico, para que ele entre em cena e nos dê aquilo que o nosso coração tanto almeja. Eu lembrei do testemunho do pastor Ismael, que foi meu primeiro pastor ali na Assembleia de Deus, antes do pastor Robson Bin. E ele disse que um dia estava de joelhos dobrados, orando e pedindo a Deus: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro. E orando, o Espírito Santo falou para ele: você não tem carteira de motorista e você não tem nem garagem. Então, meus irmãos, nós precisamos preparar o ambiente para Deus fazer os milagres. Precisamos preparar um ambiente. Todas as vezes que Jesus fez um milagre, o ambiente já estava preparado. E muitas vezes esse ambiente preparado é uma luta. Muitas vezes esse ambiente preparado é uma tempestade, porque como que Deus vai acalmar a tempestade se não tiver tempestade? Como que Deus vai curar alguém se não tem enfermidade? Como que Deus vai ressuscitar alguém se ninguém morreu? Então, muitas vezes, para que Deus entre em cena, as coisas vão estar bagunçadas, mas nós precisamos crer no milagre, estar preparados para que Deus faça aquilo na nossa vida. Vocês sabem, eu sempre cito aqui o Salmo 119, onde o salmista diz o seguinte: foi bom eu ter passado aflições, porque elas me aproximaram de ti. No momento da aflição, o mais ateu, aquele que mais rejeita a Deus, no momento da aflição, ele clama a Deus. E clama mesmo, irmão. Não tem dessa, não. Que nós venhamos ser servos inteligentes, para não esperar os momentos de aflição, para não esperar os momentos de angústia, para clamar ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, Jesus, na hora certa, no momento certo, ele entrou em cena. E enquanto a pessoa crê que os prazeres do mundo, que o pecado, que os prazeres transitórios dessa vida são melhores do que a comunhão com Deus, Jesus simplesmente fica observando. Enquanto a pessoa pensa assim: não, o bom mesmo é tomar todas, o bom mesmo é prostituir, o bom mesmo é ir para bagunça, Jesus simplesmente fica observando. Mas quando a pessoa reconhece que Jesus é muito melhor do que todas as coisas que o mundo pode oferecer, que Jesus é muito melhor do que o pecado,
é muito melhor do que a bebida, é muito melhor que a prostituição, é muito melhor do que os prazeres transitórios aqui dessa terra, ele entra em cena. Tem uma música do Thales Roberto que fez muito sucesso há uns anos atrás. E naquela música ele fala o seguinte, que todo dia o pecado vem e chama. Todo dia as propostas vêm e chama. Todo dia a tentação vem e chama. Mas ele diz, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E esse tem que ser o nosso lema de vida. Jesus é melhor do que tudo isso. Da mesma forma que uma pessoa solteira, humanamente falando, né, é claro, ela pode se relacionar com várias pessoas. Que eu falo humanamente é não à luz da Bíblia, né? Humanamente falando, a pessoa solteira pode ter vários relacionamentos, mas quando ela se casa e ela coloca uma aliança, ela está dizendo o seguinte, eu não preciso mais de ter vários relacionamentos. A minha esposa é suficiente. A esposa diz, eu não preciso mais ter vários relacionamentos. O meu marido é suficiente. Da mesma forma, é uma pessoa que faz uma aliança com Jesus. Ele simplesmente diz, eu não preciso mais disso, eu tenho Cristo. Eu não preciso mais dessas coisas, eu tenho Jesus. Pastor Wagner conta um testemunho que uma vez ele chegou ali em Buritizinho, um povoadinho que eu gosto muito de lá. Na época ele estava morando aqui em Pameri e chegou um parente dele lá, irmão Silvano. Estava muito bêbado no bar, porque lá é bar e mercearia junto, é um povoado. Tipo lá em Cismaria, quando nós fomos daquela vez, já vi. E ali o camarada chegou para ele e falou assim para ele assim, ô Wagner, que bom te ver aqui. Você pode escolher o que você quiser aqui que eu vou pagar. Pode ser 51, pode ser 88, pode ser cerveja, pode ser uísque, pode escolher o que você quiser aqui que eu vou pagar. Aí eu imagino ele falando, eu imagino a cena. Que é o olhão azul dele, né? Regalou aquele olhão assim, com aquela cara dele, falou assim para ele assim, você não tem dinheiro para pagar o preço que Jesus pagou pela minha alma. Aquele cara ficou sem graça. E é isso que nós temos que ter em mente. A Bíblia diz que aquele que escolhe Deus é a mesma coisa daquele homem que achou um tesouro no campo e vendeu tudo para possuir aquele campo, aquele tesouro. A Bíblia diz que o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa de um colecionador de pérolas que achou uma pérola de grande valor e vendeu tudo para ficar com aquela pérola. E isso tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que todos. Ele é suficiente. E quando as pessoas entenderam que Jesus era suficiente, Jesus entrou em cena e começou a fazer grandes milagres, porque o coração das pessoas estava preparado. Amém? Vamos fazer um ato profético aí? Coloca sua mão aí no seu coração aí. Vamos fazer um ato profético. Diga assim, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, prepara o meu coração para os grandes milagres que Deus tem para mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 14 e 15 diz o seguinte, mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele lhes permitiu. João não queria batizar Jesus, afinal de contas, irmã Sirene, o batismo ali representava o arrependimento, uma mudança de mente, e Jesus não tinha pecado para se arrepender. Jesus não precisava mudar de mente, porque ele já tem a mente
de Deus, ele é filho de Deus, ele é Deus. Mas por que Jesus se batizou? Porque a Bíblia diz que ele se fez pecador por nós. E naquela cruz, ele se fez maldição por cada um de nós. E assim como diz lá em Isaías 53, ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pela justiça de Jesus nós somos justificados. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos, que era um fariseu, um homem zeloso pela lei, um homem que, à luz da sociedade, era extremamente santo, extremamente justo. Mas, quando ele pergunta para Jesus sobre ter a vida eterna, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus diz, é necessário nascer de novo. Você sabe o que significa isso aqui, Fabrício? Imagina aí, naquela época que nós saímos para a rua, você se interessasse por uma jovem mulher e dissesse assim para ela, o que eu preciso fazer para ter uma chance com você? Ela fala assim, tem que nascer de novo. O que é isso? Você não tem chance. Não vai rolar, não vai acontecer. Jesus falou para ele, é impossível para você, a não ser que você nasça da água e do Espírito. É impossível para o homem obter a salvação por justiça própria. Você pode pensar, fulano é tão bonzinho, fulano era tão boazinha, mas sem Jesus, ninguém verá a Deus. Sem passar pelo caminho que é Cristo, ninguém chegará ao céu. Só existe uma verdade, que é essa palavra que é Jesus Cristo. E aí nós chegamos no versículo 16, você que está com a sua Bíblia aberta aí, que diz o seguinte, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. A Bíblia diz que existe 3 céus. O céu que nós vemos aqui, o céu azul, onde nós vemos as nuvens, onde nós vemos os pássaros, os aviões, é o primeiro céu. O segundo céu é o universo, onde tem a lua, tem o sol, tem as estrelas, galáxias. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Entre o primeiro céu, que é esse céu aqui que nós vemos, as nuvens, os pássaros, os aviões, e o terceiro céu, onde está o trono de Deus, existe o segundo céu. E a Bíblia vai dizer que nesse segundo céu habitam principados e potestades do mal. E esses principados e potestades do mal, eles guerreiam para que as nossas orações e os nossos louvores não cheguem ao trono de Deus. Se você ler o livro de Daniel, que é um livro pequeno, apenas 12 capítulos, você vai ver isso. Daniel orava, mas o principado ali da Babilônia não deixava as orações de Daniel chegar até o trono de Deus. E toda cidade tem um principado, uma potestade. Ou você acha que é à toa que tem lugares que as pessoas sofrem mais, que tem lugares que as pessoas são mais viciadas? Mas tem uma coisa, aonde tem Jesus, o céu se abre. A Bíblia diz assim que sendo Jesus batizado, saiu da água, abriram-se os céus. A idolatria fecha o céu. O pecado fecha o céu. A macumba fecha o céu. Mas aonde tem Jesus, o céu se abre. Aleluias! Aonde tem Jesus, o céu se abre. E é interessante que vai dizer que os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como forma de pomba. Por que pomba? Se fosse eu, irmão Silvano, que fosse Deus, eu ia falar assim, não, vou descer em forma de uma águia, né? Imponente, né? Uma piampara, um dourado, né? Que eu gosto muito, né? Quem sabe um leão, um urso, mas desceu em forma de pomba. Por quê? Em primeiro lugar,
Pomba na Bíblia é símbolo de simplicidade. E o Evangelho de Deus é simples. Não precisa alguém aqui sapatear, pular, rodar e falar que Deus está mandando isso ou aquilo. Não precisa. Deus faz isso, faz, mas não precisa disso. O Evangelho de Deus é simples. Segundo lugar, porque naquela época o pessoal adorava a Deus com sacrifícios. Uma pessoa que tinha condições financeiras melhores, ele ia lá e sacrificava de tempo em tempo um novilho cevado. Uma pessoa de classe média, ele ia lá e sacrificava um cordeiro, porque ele não tinha condição de sacrificar um novilho. E uma pessoa pobre, ele sacrificava uma pomba ou uma rolinha, que foi o sacrifício que eles fizeram para Jesus, que Jesus veio de uma família pobre. E sabe o que isso significa? O Espírito Santo é acessível para todos. Um novilho, só um rico poderia ofertar. Um cordeiro, só um rico, alguém de classe média podia oferecer. Mas uma pomba, todos poderiam oferecer. E o Espírito Santo está disponível para o rico e para o pobre, para o negro e para o branco, para o adulto e para a criança, para o homem e para a mulher. Todos aqueles que se aproximam de Deus, Deus não rejeita. E, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, nós chegamos aqui no versículo 17, onde nós vamos concluir o ensinamento de hoje. Que diz o seguinte: e eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Jesus estava ali a Trindade se manifestando. O Deus Filho na água, o Deus Espírito descendo sobre Jesus e o Deus Pai bradando do céu, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem está em Cristo tem alguns deveres que devem ser cumpridos. Renunciar a si mesmo, renunciar às suas vontades, se submeter à vontade de Deus, abrir mão, às vezes, até do seu direito, para que o nome de Deus seja glorificado. Renunciar, muitas vezes, àquilo que dá prazer na carne. Mas tem uma coisa. Fora esses deveres, quem tem Jesus na vida, quem tem uma aliança com Deus, ele também tem alguns privilégios. Primeiro privilégio, de assim como Jesus recebeu o Espírito Santo, quem está em Cristo também recebe o Espírito Santo. Outro privilégio, assim como Jesus escutou do Pai, este é meu filho amado em quem me comprazo, aquele que está em Cristo também escuta, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E não tem prazer maior do que escutar o próprio Deus dizendo, estou contigo, Danilo. Estou contigo, Cristian. Estou contigo, Lazinha. Estou contigo, Fabrício. Não tem prazer maior do que esse. Então, essa é a palavra que Deus me entregou para passar para vocês.